Hoje a gente vai produzir mais uma cerveja sem álcool utilizando uma levedura maltose negativa e dessa vez a gente vai testar a Lona, a nova levedura para a produção de cerveja de baixo teor alcoólico ou sem álcool da Lallemand, que além de ser maltose negativa, essa é POF negativa. Ela não traz aqueles aromas fenólicos como aroma de cravo que quase todas as outras leveduras maltose negativas trazem. Além disso, é dito que ela traz menos aldeídos de Strecker também, ela consegue absorver melhor eles. Ela é uma levedura produzida por hibridização natural pela própria Lallemand e eu tô doido para testar ela. Eu vou fazer praticamente a mesma receita da outra vez. Uma Golden Ale, uma cerveja simples, base para, caso funcione bem, a gente consiga exercer a nossa criatividade, use lúpulo, maltes escuros, frutas e seja lá o que você quiser. Mas nesse primeiro teste sempre a gente vai pela cerveja base. Vamos lá? Uma das grandes vantagens de produzir cerveja sem álcool é que usa pouco malte e a gente consegue fazer uma estratégia de diluição para produzir muito mais cerveja com um equipamento pequeno. Hoje eu vou usar a Beer Max aqui, um equipamento para produzir 20 litros, só que eu vou fazer 50 litros, eu vou alimentar um dos TKs grandes aqui, porque cerveja sem álcool, gente, vai muito rápido. Se a gente aplica todas as técnicas, a gente tem uma cerveja agradável que a gente bebe uma atrás da outra, vai alternando com uma cerveja com álcool e não dura nem um mês aqui. Então eu resolvi fazer mais cerveja dessa vez. Só recapitulando, as técnicas são muito simples, a gente faz uma pequena alteração na mostura, uma na fervura, uma pequena alteração na fermentação e é basicamente só isso. Aqui a gente vai começar fazendo o mash a 75 graus. Na fervura a gente abaixa o pH para 4.2 com ácido lático. Na fermentação a gente pode fazer lavagem com CO2 e, se for envasar a cerveja, infelizmente tem que pasteurizar. Correção básica da água: sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, 3 kg de malte Munique mais 3 kg de malte Pilsen. Passou, sei lá, 2, 3 meses desde a produção. Tô aqui com a cerveja final. Por que passou tanto tempo? Porque eu fiz essa cerveja, tomei essa cerveja e acabei esquecendo de fazer um vídeo sobre ela. Esqueci de gravar, a passar as coisas e tudo mais, mas não é porque essa é uma cerveja esquecível. Na verdade, muito pelo contrário. Os testes com essa levedura aqui, elas me deram resultados realmente interessantes. Eu vou falar disso para vocês, mas como eu não gravei bem o vídeo como eu deveria ter gravado, eu vou explicar para vocês um pouco mais. Falando sobre o processo dessa cerveja. Vocês viram basicamente o que aconteceu ali, mas não foi muito bem explicado. Tem um vídeo aqui, vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem assistir, explicando detalhadamente como se produz uma cerveja sem álcool utilizando uma levedura maltose negativa. O princípio, ele é muito simples. Você pega uma levedura maltose negativa que não metaboliza maltose, que é o principal açúcar do mosto, e nenhum outro açúcar, né, só metaboliza a glicose, que normalmente vai ter 5, 6%. Tem esse metabolismo da levedura, tem os aromas de fermentação, mas não tem praticamente álcool, porque não tem quase nada para metabolizar. E não é um simples suco de cevada, não é um simples suco de malte, porque você tem aromas de fermentação. Parte de uma cerveja de OG muito baixa, 1020, 1025, você vai atenuar 20% desse açúcar, 15% desse açúcar, e vai acabar tendo uma cerveja de teor alcoólico menor que 0,5%, que pela legislação é considerado cerveja sem álcool, isso porque um adulto saudável teria que tomar 10, 15 copos por hora para elevar o nível alcoólico do seu organismo. E aí tem algumas técnicas para melhorar o gosto dessa cerveja. A gente faz uma mostura numa temperatura muito alta, 74, 75 graus, e muito rápida, 20 minutos, isso faz com que a gente produza menos açúcares pequenos, como a maltose, por mais que ela não fermente a maltose. Se tiver muita maltose na cerveja final, ela fica com um gosto estranho, ela fica com um sabor estranho, fica com um sabor de maltose. É o mesmo açúcar que tem no ovo maltine, o mesmo açúcar que tem no mosto, não é o que a gente quer na cerveja final. Então a gente faz essa mostura em temperatura muito alta para minimizar a quantidade de maltose, por mais que ela não metabolize maltose. Tem diferença porque maltose tem gosto. Dextrina praticamente não tem gosto, é quase insípida a dextrina. Então a gente aumenta a quantidade de dextrina nessa cerveja. Depois a gente vai para a fervura normal, faz uma lupulagem mais alta, porque a gente vai ter mais açúcar residual nessa cerveja, e esses açúcares, como a maltose, vão ser açúcares mais doces. Essa cerveja aqui, para vocês terem noção, ela não tem um estilo.
ela é uma cerveja base para teste. Ela é praticamente só malte base. Ela é metade malte Pilsen, metade malte Munique, porque como a gente tem muito menos malte, a gente pode ir muito mais intenso nos maltes escuros. Usou aqui 6 kg de malte para 50 litros de cerveja. E 50 gramas de Target, o que dá nessa cerveja aqui 32 IBUs. 32 IBUs para uma Pilsen, uma Golden Ale, é uma coisa, é um valor muito elevado. Só que ela tem muito dulçor para compensar e fica bastante equilibrada. Então eu quero tomar um gole aqui para falar do equilíbrio dela para vocês. Para essas cervejas feitas mais ou menos nessa OG de 1022, usando maltose negativa, para mim os IBUs ali por volta de 30 são os melhores, mas fica meio amarguinho. Se você quiser um pouco mais doce, talvez 25, 20, mas nunca menos que 20, porque senão a cerveja acaba ficando muito doce. E aqui dando uma opinião pessoal. Depois, no final da fervura, tem um passo crucial. O álcool, ele é um grande protetor microbiológico da cerveja. E cervejas com 4% de álcool não permitem que nada que possa ser prejudicial ao ser humano propague, a não ser em condições muito extremas que você nem vai tomar cerveja porque você vai ver que tem alguma coisa errada ali. Só que aqui não tem álcool para proteger ela, tem praticamente nada. Então a gente tem que usar o segundo recurso que nós temos para proteção contra micro-organismos patógenos, que é o pH. Você precisa baixar o pH para a faixa de 4 a 4,5. Mas tem que tomar cuidado para não baixar muito mais do que isso, porque se você fizer um descuido na hora da leitura e acabar passando, a cerveja ela tem uma grande chance de ficar ácida. O pH de uma cerveja normal é em torno de 4,2, 4,6. E a cerveja até tem, a levedura até tem a capacidade de voltar o pH para o normal. Mas se passar mais do que o que é esperado, pode ser que a cerveja fique um pouco mais ácida e você perca o potencial que você tinha na cerveja. Aí você passa a ter uma sour. E se tiver sour, não pode ser tão amarga. Se for sour, você não vai para 30, 35 IBUs. Você vai deixar o IBU um pouco menor. Depois disso, na fermentação, ela segue normal. Ela vai fermentar muito rápido, porque não tem quase nada de açúcar para fermentar. Só que ela é passível de contaminação por outros micro-organismos, como o próprio micro-organismo cervejeiro. Uma levedura Saccharomyces, ela pode entrar aqui dentro, uma Saccharomyces normal, e consumir os açúcares que tem aqui dentro e gerar álcool. Então tem que tomar muito cuidado. Esse tipo de cerveja sempre tem que ser pasteurizada ou mantida em cadeia fria. Essa aqui ela ficou perto de 0 grau todo o tempo. Existe uma estratégia também chamada de lavagem com CO2. Se você tem muito desses aromas de fermentação, principalmente aldeídos de Strecker, e eu deixo aqui a sugestão mais uma vez, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, assiste, que os aldeídos de Strecker são os grandes vilões da cerveja sem álcool. Mesmo quando a gente tem pouco dele, o fato de não ter álcool faz eles aparecerem muito. O álcool mascara a presença dos aldeídos de Strecker, torna eles mais solúvel aqui no meio e a gente não sente tanto eles. Se tem esse problema desse cheiro, desse aroma de água de batata que as pessoas falam, mesmo pós-fermentação, uma estratégia é lavar com CO2. Você pluga o CO2 na base do tanque e joga CO2, joga CO2, joga CO2. O CO2 ele vai arrastar esses aromas para fora e vai tender a estabilizar. O problema é que isso é uma estratégia um pouco infeliz, porque espuma muito. Então você tem que fazer uma lavagem de forma intermitente. Joga CO2, espera. Joga CO2, espera. Senão espuma demais e você começa a sair cerveja lá pela bengala, pelo topo do seu fermentador. E aí, dado toda essa introdução gigante, né, vamos para o objetivo final do vídeo, que é avaliar a lona, a levedura da Lallemand para a produção de cervejas com baixo teor alcoólico ou sem álcool pela legislação, que é até 0,5%. Essa, diferente das outras leveduras que eu testei até agora, ela é POF negativa. Ela não produz aromas fenólicos, que é uma característica da imensa maior parte das outras leveduras que são maltose negativa, que não produzem muito álcool. Essa não. Ela é uma levedura que veio por hibridização. Ela produz supostamente poucos aldeídos de Strecker e não produz esse aroma condimentado. O aroma condimentado ele atrapalha um pouco. Tá bom, numa Weiss está tudo ok. Numa cerveja belga está tudo ok, mas se a gente quer fazer uma lager, por exemplo, como se fosse uma lager sem álcool, não, aí não é ok. E agora vamos lá para o meu veredito da lona. Vou tomar aqui mais uma vez. Já tomei diversas vezes enquanto estava gravando aqui, até tive que encher o copo. Como eu já bebi essas cervejas muitas vezes, você deve imaginar o meu veredito.
eu gostei muito do resultado. Ainda é uma cerveja sem álcool, é boa para uma cerveja sem álcool, mas não é boa em nível absoluto. Mas lembre, eu estou fazendo um teste aqui, não tem nada que eu possa usar para mascarar o álcool. Eu estou só com Malt Pilsen, um pouquinho de Munique para dar cor, e deu bastante cor. Olha que cerveja que está bonita, como ela está com uma cor legal. Eu não sinto a presença desses aromas fenólicos, desses aromas condimentados que uma levedura POF positiva traria. Eu tenho um perfil de cereal bastante destacado aqui, e isso é interessante porque eu tenho pouco cereal aqui dentro, então usar o Malt Munique em grande quantidade ajudou. Tem os aldeídos Strecker? Tem, sempre vai ter, mas é pouco, é muito menos. Eu vejo um grande potencial aqui. Essa cerveja aqui não está na sua versão final ainda, eu sei que eu posso melhorar muito ela, mas o que eu vejo aqui, gente, eu estou enxergando um potencial aqui dentro que eu não tinha enxergado ainda. Eu gostei de verdade e eu vejo dois caminhos aqui para essa cerveja. Dois caminhos que eu acho que vão brilhar aqui nela. Porque ela é sequinha, é crispy, está bem carbonatada. Isso aqui, se eu adicionar um malte escuro aqui em cima, o malte escuro ele vai sobrepor esses pequenos aromas de Strecker que ainda estão incomodando e vai ficar bem sequinho, parecendo, por exemplo, uma Dry Stout. Eu acho que isso é um caminho fantástico. Outro caminho que eu vejo aqui, e aí eu pego das minhas viagens à Bélgica, onde eu tomei cervejas sem álcool que eram realmente boas, era fazer sour, acidificar, e aí pode usar alguma técnica de acidificação, às vezes até usar ácido lático direto. Não precisa acidificar muita coisa, você já está num pH 4, do 4 para o 3.8, para o 3.7 é, sei lá, alguns 5 ml de ácido lático talvez, muito pouca coisa, e adicionar fruta. A fruta também vai mascarar esse pouco de aroma que a gente tem ali dos aldeídos de Strecker, e essas cervejas com frutas que eu tomei na Bélgica, sours com fruta, para mim eram cervejas assim que eu falo, a gente sempre fala, é boa para cerveja sem álcool. Essas não, essas eram boas, eram cervejas realmente boas, porque o azedinho ali, mais o aroma da fruta, fazia você nem perceber que estava faltando álcool, que estava tendo esses aromas desagradáveis. Então o que eu vou fazer agora? Eu acho que essa levedura aqui tem um potencial enorme, eu gostei muito do resultado dela, e eu vou continuar os testes. Então eu vou pegar e vou numa dessas duas linhas. E aí eu quero saber de vocês, eu faço a cerveja ácida ou a cerveja escura? Se você gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.